Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo vídeo neste feriadão de carnaval, nessa segunda-feira de carnaval. Vamos trazer muitos detalhes a respeito do nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Amigos, eu quero primeiramente falar com vocês a respeito aqui de um tema que nós conversamos, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, de Damian Soares. Devido ao feriado do carnaval, o lenhador não deve ir para a partida contra o Voltaço aqui em Volta Redonda, porque você não terá expediente na FERJ. Com isso, não poderá inscrever o atleta. Agora, o Botafogo tenta correr contra o tempo para ele minimamente ser inscrito para poder fazer parte do plantel que vai enfrentar o Vasco da Gama no domingo, no estádio Newton Santos. Com isso, Matheus Ponte deverá ser o titular do Botafogo nessa peleja que acontecerá aqui em Volta Redonda na próxima quarta-feira. O Botafogo segue trabalhando, trabalhou ontem, vai trabalhar hoje, vai trabalhar amanhã, porque tem que vencer e jogar bem. Foi aquilo que eu falei com vocês dentro do nosso giro de notícias. Vejam os outros vídeos aqui do canal, galera. O canal tá trabalhando normalmente, deem essa moral e entra dentro daquilo, né? O Botafogo tem que evoluir, tem que fazer uma grande partida contra o Voltaço. A gente não sabe se essa vai ser a última com um time titular ou se ele vai colocar um time titular no final de semana contra o Vasco da Gama. A gente não entende mais ou menos, a gente não consegue entender o que o técnico pode fazer visando essa partida que acontecerá no próximo domingo no estádio Newton Santos, né, às 16 horas. Eu já falei isso aqui diversas vezes, repito, o Botafogo para mim tem que jogar com o time titular depois de amanhã e para a partida de domingo colocar um time reserva, porque você vai jogar na altitude, não dá para forçar aquilo que você tem de melhor, ainda mais dentro de um clássico com sol na cabeça, não tem como. Acho que seria um erro desnecessário do Botafogo fazer isso nesse jogo contra o Vasco da Gama no estádio Newton Santos. Dito tudo isso, Damian Soares não vai jogar contra o Voltaço. O Botafogo tem agora um lateral direito, que é o Matheus Ponte. Espero que ele faça uma partida boa, como fez contra o Flamengo, para dar uma dor de cabeça positiva para o técnico glorioso, para saber qual será o titular do Alvinegro no restante da temporada. Mas comentem aqui, vocês estão confiantes no nosso lenhador, no lateral direito Damian Soares? Amigos, eu quero falar com vocês sobre um outro tema. O Botafogo virou um clube global, né? Tem atletas de várias nacionalidades. O Botafogo, nesse ano, tem 9 atletas estrangeiros, né? O Botafogo tem o Damian Soares, Matheus Ponte, Diego Hernandes, esses 3 uruguaios. Tem Gatito Fernandes, que é paraguaio. Segovião, que voltou, ele é equatoriano. Bastos, angolano. Alexander Barbosa, argentino. Jacob Montes, é um americano naturalizado nicaragüense, e o Jefferson Savarino. Então o Botafogo, nesta temporada, ele tem 9 estrangeiros no seu elenco. Porém, você pode relacionar até 7 para cada partida. Aí entra um detalhe bem importante, né, para a gente conversar em relação ao Botafogo. É de que Damian Soares terá condições de jogo em breve. Matheus Ponte tem condições de jogo, Diego Hernandes também, Gatito também, Segovia está machucado, Bastos com condição de jogo, Alexander Barbosa com condição de jogo, Jacob Montes machucado e Savarino tem condições. Então Botafogo, desses 9, 7 podem ir às partidas e tem 2 machucados. Então, isso não está interferindo e não vai interferir no que o Botafogo terá para colocar nas outras partidas, né? Vai normalmente relacionar os seus jogadores, vai normalmente colocar os seus jogadores, porque esse número de estrangeiros não vai atrapalhar aquilo que o Botafogo tem para a temporada. Porque você não está tendo, neste momento no elenco, mais do que 7 jogadores que estão à disposição. E você pode ter 10, 15, 20 jogadores gringos no seu plantel, isso não importa. Sendo que, para as partidas, você pode levar apenas 7. Até mesmo surgiu na última semana uma informação de que algumas equipes estariam pleiteando junto à CBF a possibilidade de aumentar o número de estrangeiros para as partidas de 7 para 9 no Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, já acho muito. 7 já é um número, na minha opinião, muito grande, né, de jogadores relacionados
selecionados de outros países para jogos no Brasil, porque isso acaba atrapalhando na formação de atletas, né? Pelo menos eu enxergo assim, né? Atletas brasileiros, né? Você acaba privilegiando muitos jogadores de outras nacionalidades e o teu futebol acaba ficando em segundo plano. Mas estão pleiteando isso junto à CBF no Campeonato Brasileiro para você ter até 9 jogadores gringos relacionados para cada partida. Mas o Botafogo nesse ano tem esses e destes, vamos colocar aqui. Damian Soares deve ser o titular na lateral direita. O Gatito Fernandes, até a recuperação do John, é o titular do gol do Botafogo. Você tem a zaga ali com Barbosa, titular. E Savarino vai ser o jogador que vai brigar por uma posição no time do Botafogo, né? Pode ser titular ou reserva. Então, com esse detalhe, a gente hoje tem um plantel com estrangeiros e muitos destes serão titulares do Botafogo, né? Então, você tá gastando a cota de estrangeiros com jogadores que podem fazer parte do plantel do Thiago Nunes. Mas comentem aqui embaixo, vocês acham esse número exagerado de estrangeiros? Vocês concordam? Acham que tinha que passar para 9, 7 é o número ideal, 5 seria o número ideal? Ou como era lá atrás, né? 2 estrangeiros, 3 estrangeiros, o número máximo de atletas de outras nacionalidades? Falem aqui embaixo. Amigo, surgiu uma informação lá no sul do país hoje, através do jornalista Lucas Dias, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, ele falando que o Botafogo está de olho no Gabriel, aquele mesmo Gabriel que jogou aqui no nosso Botafogo, surgiu bem, foi revelado pelo nosso clube ali entre 2012, jogou 2012, 2013 e 2014 no Botafogo, naquele time que caiu para a segunda divisão. Ele foi um dos que, digamos que nós torcedores poupamos das críticas, porque ele era um jovem jogador, se dedicou, e na última rodada ele sai emocionado da Vila Belmiro, falando que ia se dedicar ao Botafogo, que ele ia lutar pelo Botafogo, etc, etc, etc. Porém, semanas depois ele entrou na justiça pedindo a liberação e saiu do Botafogo de graça. Depois do Botafogo ele passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, jogou várias temporadas no Corinthians, né? Jogou no Palmeiras em 15, 16, jogou 17, 18, 19, 20, 21 e até o início de 22 no Corinthians. Depois foi para o Internacional, onde ele está há 3 temporadas. Teve uma lesão séria no joelho há alguns anos e não tem tido sequência. Fui procurar saber se realmente o Botafogo tinha sondado ou interesse no Gabriel. A informação que eu tive do Botafogo foi que não. O Botafogo não procurou o Gabriel, não tem interesse no Gabriel. Pelo menos essa é a informação do lado do Botafogo, mas eu respeito pra caramba o jornalista que ele trouxe essa informação do lado do Internacional. Então eu fui do lado do Botafogo. O Botafogo disse que não tem interesse no jogador. E o lado do Inter, que é do Lucas Dias, foi de que você tinha o interesse. Então, cada jornalista tem a sua apuração, respeito do Lucas, e aqui do lado do Botafogo tá falando que não tem. O Gabriel não vive um bom momento, não é um jogador que eu faria uma proposta, né, indo para esse lado, porque caiu muito de rendimento e chegaria com clima pesado no Botafogo, né, e seria mais um atleta com clima pesado, não dá. A gente já tem alguns que o torcedor tem ali paciência zero, o Gabriel também chegaria com paciência zero, sendo um jogador novo. Então não tem condições de você ir atrás desse jogador. Tamo juntos, beijos. Entre 8 e 9 horas estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra, terceiro vídeo de hoje. Valeu, fui. Garrincha vive, Garrincha eterno. Valeu, tamo juntos!